quero meditar com você. Eu quero que você vá comigo, antes que você se assente, em Provérbios. Lembrando que vem aí o Seminário das Mulheres. Esse ano vai ser apenas um dia, no dia 7 de setembro, de manhã, à tarde e à noite. 7 de setembro, não se esqueça, viu? Nós estaremos avisando, vai ser o Seminário de Cura Interior para as Mulheres. Provérbios 11, versículo 1. Provérbios 11, versículo 1. Existem algumas questões das quais nós praticamos que elas são muito desaprovadas pelo Senhor. E existem algumas outras que são tão desaprovadas que elas se enquadram no termo abominação, aquilo que Deus abomina. Provérbios 11, 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Podemos assentar. Você sabe o que se fazia uso em balança enganosa, não é mesmo? Então, eu ia vender a minha farinha, o meu trigo para você, e eu tinha 2 pesos. Um peso para vender, e eu ia comprar de você, por exemplo, um outro cereal. E eu tinha 1 peso para poder comprar e 1 peso para poder vender. E no peso de venda, eu usava o peso que era um peso maior. E então eu saía ganhando. E no peso da compra eu usava um peso menor, onde eu ia ter mais do seu cereal. E as pessoas inocentes, né, que não possuíam balança, não eram todas as pessoas que possuíam a balança, e quem possuía a balança tinha um peso, né? Um peso para comprar, um peso para vender. Aí você diz, então hoje a palavra vai ser para comerciantes. Mais ou menos isso, né? Todos nós somos um pouquinho de comerciantes. Eu quero falar sobre uma balança enganosa que nós temos dentro dos nossos corações, que são os nossos juízos, os nossos julgamentos. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós somos apressados para julgar. Agora, nós não vamos falar do julgamento alheio, hoje também não. Vamos falar do julgamento próprio, né? Aquelas situações das quais nós julgamos diariamente sobre nós mesmos. Todos nós temos balança enganosa. Eu, você, todos nós temos, viu? Só que o que acontece é que existem algumas pessoas que fazem muito uso delas. E as balanças enganosas, elas são evidenciadas o seu uso toda vez que nós cometemos engano. E nós percebemos que fizemos uso de balança enganosa. Às vezes você olha para aquilo que você passa, para aquilo que você vive na sua vida, e você simplesmente tira a sua conclusão. Sua conclusão não passou por uma análise, sua conclusão não passou pelos escritos da palavra, sua conclusão não esteve diante do Senhor, simplesmente você concluiu aquilo e você disse, é isso e ponto. Isso é uma balança enganosa. Por quê? Porque todas as vezes que nós julgamos como seres humanos e até mesmo como cristãos, nós julgamos segundo as nossas necessidades, segundo o que nós pensamos, segundo aquilo que nós estamos sofrendo, segundo os nossos interesses. Isso é errado. Então, todos nós cometemos essa falha. E isso é abominação aos olhos do Senhor. Precisamos aprender a fazer uso de um peso justo. Eu quero que você vá comigo em Jó. Vai lá. Vamos agora usar a experiência de Jó. Jó fez uso de uma balança enganosa. Jó, capítulo 10. Muito cuidado com aquilo que você pensa, para que o seu pensamento não se torne uma conclusão, e a sua conclusão um julgamento, e o seu julgamento uma atitude errada. Quantos de nós temos errado ao tirarmos conclusões, ao sempre buscarmos favorecer-nos? Sempre. Quando Paulo diz, eu estou morto, ele estava dizendo, eu não me favoreço. Existe uma linha muito tênue entre você amar-se e favorecer-se. Existe uma linha muito tênue entre você amar a si mesmo e você buscar recursos inviáveis para si mesmo. Jó diz assim, em Jó capítulo 10, versículo 1 e 2, a minha alma tem tédio da minha vida. Balanças enganosas geralmente são usáveis em momentos ruins e difíceis da nossa vida, mas também bons momentos, no caso de Pedro, em Lucas 22. Quando Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, Satanás pediu para te tirar andar. Senhor, eu não. Ali ele usou uma balança enganosa.
E ele não estava num momento ruim, nem um momento difícil, ao contrário, estava num belo jantar, numa bela ceia, na presença dos seus amigos, na presença do seu mestre. Balanças enganosas são usadas, por exemplo, no caso de Davi, quando olha para Batseba, depois de haver tido uma vitória expressiva com os seus inimigos, e acha que pode tê-la só porque quer. Ele fez uso de uma balança enganosa. Mas nessa noite nós vamos voltar a nossa meditação nas balanças enganosas das quais usamos quando estamos sofrendo. Quando não conseguimos entender que a soberania do Senhor e que o nosso direito, ele tem que terminar diante da vontade do Senhor. Eu tenho direito? Tenho. Você tem direito? Tem. Quando termina o seu direito? Diante da soberania dele. E, infelizmente, alguns de nós não temos sentido para isso. Alguns de nós não somos educados para isso. Alguns de nós não somos disciplinados para isso. Alguns de nós não conseguimos entender que os nossos direitos terminam diante do trono do absolutismo de Deus, da soberania do Senhor. Jó disse: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. O porquê que Jó achou que tinha o direito de falar abertamente do que sentia? Será que eu tenho o direito de falar abertamente do que sinto? Sem nenhum temor, sem nenhuma responsabilidade? Quais foram os erros que Jó cometeu, do qual recebeu a repreensão de um amigo e a repreensão do Senhor? Se não, nas suas últimas considerações, ele diz: eu falei do que eu não sabia. Um dos erros de Jó foi dar livre curso àquilo que ele sentia. Foi deixar com que os seus sentimentos gerassem palavras. Isso é o uso de uma balança enganosa. Não é porque você sente alguma coisa, é porque você pode, não é porque você sente, porque você terá condições de dar vida àquilo que você sente. Sentimentos podem sim, crus e nus, serem colocados diante do Senhor. Não em forma abusiva, não em forma injusta, como a que muitas vezes nós fazemos. Às vezes nós usamos os nossos sentimentos de uma forma abusiva. Fazemos os nossos sentimentos um meio de questionar Deus, de questionar a vida, de nos justificar. Será que eu posso dar livre curso à minha queixa? Será que você pode dar livre curso às suas reclamações? Porque eu não aguento mais, porque eu. Quantas vezes você tem dado livre curso às suas reclamações? Quantas vezes você tem dado livre curso às suas reclamações de tal maneira que elas têm se tornado murmurações e elas têm ofendido a presença do Senhor? Ele diz: eu vou dar livre curso à minha queixa. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Será que Deus tem a obrigação realmente de fazer saber-nos de alguma coisa? Existe uma pessoa da qual Deus disse: Abraão é meu amigo, e eu preciso fazer com que ele saiba o que eu penso e o que eu vou fazer. Qual foi a outra pessoa que você viu Deus dizer dessa maneira? Nenhuma. Deus se abre e ele fala, e ele comunica, e ele relata o que ele vai fazer, ou as suas particularidades, os seus segredos, com quem ele quer. Nós não honramos os limites, e nós queremos saber de coisas que não nos são dado o direito de saber. Jó disse: eu quero saber. Por que é que contendes comigo? Eu quero saber. Eu quero saber. Sabe, irmãos, eu fico pensando sobre eu e você, que nós somos ignorantes quanto a tantas coisas que deveríamos saber, como, por exemplo, o tamanho da nossa fé. Você perguntar para alguém qual o tamanho da sua fé, ele não sabe responder. Você perguntar assim, quais são suas principais fraquezas, ele não sabe. E aí nós queremos saber as questões de Deus. Ele diz assim: eu quero saber o porquê que tu contendes comigo. Jó queria inquirir Deus sobre o que estava acontecendo. Quantas coisas nós queremos saber sobre Deus, das quais eu vou usar aqui um termo bem claro e objetivo. Não nos convém saber. Não é da nossa alçada.
Você já viu alguém se intrometendo numa conversa que não é do seu nível, não é do seu interesse? Não é ridículo isso? Ridículo, não é? Você chama essa pessoa do quê? Intrigueira, mexeriqueira, pessoas que acham, que sabem, que podem. Quantas balanças enganosas nós usamos quando nós ficamos questionando Deus, dizendo por que disso, por que daquilo outro, por que eu estou passando isso, por que está acontecendo aquilo, por que está acontecendo aquilo outro. Os porquês não é para mim e não é para você. Não. Não. Os porquês são questões das quais Deus, no tempo certo e na hora certa, Ele vai nos oferecer, mas no tempo dEle. Existem pessoas amarguradas que elas têm em si grandes porquês, grandes sentenças de porquês. Quero falar sobre uma outra situação de Jó, no capítulo 13, eu quero que você vá comigo, sobre questão de defender-se. A primeira é, eu quero saber que nós não podemos nos delongar. Segunda questão, que às vezes me faz e te faz usar uma balança enganosa, defesa. Porque eu estou certo. Você sempre está certo? Olha, que 80% das vezes você está errado. Generosa? Não sei. Na maioria das vezes eu estou errada e você está errado. Diante de Deus? Na maioria? Não. Em todas as vezes. Todas as vezes em que nós nos colocamos diante do Senhor, achando que estamos certos, nós estamos errados. É aquilo que eu digo para você, toda vez que você sente necessidade de se defender, aí você já está atestando o seu erro. Eu não preciso me defender, você não precisa se defender. Nós temos nos esquecido, ao fazer uso dessa balança enganosa, do nosso lugar de filhos, do nosso lugar de servos, do nosso lugar de honrar a soberania de Deus. Se Ele quis assim, é assim que vai ser. O que Ele quis já está diante de mim, e o que Ele quer é aquilo que eu vou produzir. Se o que Ele quis está diante de mim, o que Ele quer eu vou produzir pela minha vida, pela minha obediência, pela minha mansidão. Você não precisa defender-se. Quantas atitudes na sua vida você faz errado defendendo-se, usando recursos de defesa? Existem pessoas que perdem tanto tempo na vida defendendo-se e não são produtivas, porque enquanto você estiver se defendendo, você não produz. Enquanto você está questionando Deus, você não produz. Enquanto você está se defendendo, dentro daquele território minúsculo seu, dentro daquela zona de conforto, dentro daquele juízo iníquo seu, você não está produzindo, dizendo não, porque eu estou certo, porque as minhas coisas estão certas, porque aquilo que eu faço está certo, porque dessa maneira está certo. Quem diz o que é certo? Quem foi que criou as coisas, as regras das coisas certas, tanto para mim quanto para você? Será que você não consegue entender que quando você é totalmente limitado e agarrado àquilo que é tão certo na sua vida, você está fechado para aquilo que Deus tem para poder te mostrar? Deus aceita sacrifícios humanos desde que você o conhece em todo o tempo? Quem é que aceitava sacrifícios de crianças? Moloque. E Deus pede Isaac para Abraão. Era certo? Mas Abraão entendia quem ele era. Quem sou eu para querer redarguir, para querer inquirir alguma coisa ao Senhor? Se fosse um de nós, diria, espera aí um pouquinho. O Senhor não é Moloque para pedir sacrifício de criança. É isso que nós temos que entender, essa balança enganosa, chamada religião, chamada princípios particulares, chamado sua justiça, sua idoneidade, seu caráter, seus princípios, sua maneira. Muitas vezes, ela confronta no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você está entendendo a mensagem de hoje. Você fala, pastora, a senhora ficou fora uma semana e veio muito complexa. A questão é, o que é uma balança enganosa? É você achar que pode fazer algo que não pode. Você não pode perguntar para Deus os seus porquês dentro de suas confusões, suas complexidades.
Você não pode achar que você tem que se defender, sempre agir na defensiva. Sempre na defensiva, sempre na defensiva. Analisa você agora. Você é alguém ativo? Ou alguém que só vive na defensiva? No capítulo 13, versículo 6, ele diz: ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Que argumento? Porque eu sou íntegro, eu sou justo, igual ele diz. Ele diz: eu nunca deixei um órfão perecer, eu nunca deixei uma viúva. Eu não... Que argumento? Eu nunca fiz por onde, eu não plantei para isso. Que argumento? Qual o perigo da balança enganosa? Toda rebelião começa com o uso da balança enganosa. Quando você faz um juízo, fulano fez isso para mim, então eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa para ele. Balança enganosa, não é isso que a Escritura diz. Eu estou passando por isso, mas não plantei para isso. O que está acontecendo? Balança enganosa, aos porquês. Você está entendendo? Ele começa a se defender. Eu não preciso de autodefesa diante de Deus. Não existe ninguém que me ame como Ele. Eu não preciso me defender diante dEle. Você não precisa se defender diante dEle. Você não precisa dizer: ó Senhor, eu nunca plantei. Você acha que Ele não te conhece? Porque Ele plantou você no ventre de sua mãe. Você acha que realmente nós, em nossas crises, em meados do nosso sofrimento, nós precisamos ficar dos nossos lamentos? Ó Deus, porque eu não fiz por onde, eu só fiz o bem. Senhor, eu plantei só o bem, eu estou sofrendo de uma maneira indevida. Você acha que realmente nós precisamos disso? Quando você faz isso, você está fazendo uso de uma balança enganosa. E você está perto de uma ação rebelião. Jó não chegou à rebelião porque teve uns cuidados especiais da parte de Deus. Teve um amigo que falou com ele coisas que deviam ser faladas e Jó ouviu. Outra situação complexa, o capítulo 13, versículo 23, ele diz assim: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Fala para mim, fala para mim. Fala para mim, fala para mim. Você acha que realmente Deus deve a mim satisfações? Sabe, às vezes você não consegue assumir. Mas o seu comportamento diz mais do que muitas palavras suas. Existem pessoas que são revoltadas e revoltadas silenciosamente. Existem pessoas que não conseguem alegrar-se na presença de Deus, não conseguem ter satisfação, não conseguem ter alegria, não conseguem jubilar, porque elas estão travadas em si mesmas. E esse travamento deve-se a essas questões, essas balanças enganosas. Elas acham que são corretíssimas, que são honestíssimas, que são boas, que são justas, que são. E aí, quando elas são pegas numa situação indesejada, elas se ufanam, se soberbecem dentro de si. Quer fazer um teste sobre seu quebrantamento? O que você agradeceu a Deus hoje? Todo dia, no final do dia, nas minhas orações noturnas, eu pergunto a Deus e a mim mesma, diante de Deus, no que eu fui grata, o que eu reconheci. No que você agradeceu a Deus hoje? No que? Está aí perto do seu irmão, diga ao seu irmão, o que você agradeceu a Deus hoje? Hoje eu agradeci a Deus por eu poder tomar banho. Você já viu pessoas que não podem se banhar sozinha? Que precisa, você já imaginou uma pessoa que precisa que alguém lhe dê banho? Como deve ser triste e difícil. Hein? Hoje eu cheguei perto de uma senhorinha e ela estava cheirando ruim. E aí quando eu me banhei, eu disse: Senhor, muito obrigado, eu posso tomar banho. Eu posso tomar banho. Coisas tão pequenas para algumas pessoas, que são tão importantes. Tão importantes para mim e para você. Você já imaginou se você precisasse que alguém te banhasse? Precisasse do favor de alguém, da misericórdia de alguém? Às vezes nós recebemos tanto
E somos tão ingratos por conta das nossas balanças enganosas. Oh, mas eu tenho dom, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu sou fiel, eu sou crente. É a obrigação de Deus me fazer essas coisas. Pastor, eu não penso assim. Pensa assim, pensa. Todos nós fazemos uso das balanças enganosas, porque não existe a gratidão. A frutificação é sinônimo de um terreno fértil. Quando a gratidão frutifica e você é grato, qual é a beleza de uma pessoa grata? A felicidade, a alegria, o contentamento, o ânimo, a liberalidade. São pessoas felizes. São pessoas que não são reclamões, não são pessoas mal amadas, não são pessoas ressentidas. São pessoas que vivem, Filipenses 2, esquecendo-me das coisas para trás, 14, avançando para as que estão diante de mim. Por quê? Por causa da gratidão. A gratidão faz sempre com que você esteja em dívida. Você está em dívida todos os dias. Você está em dívida. Você pode comer, você está em dívida. Você tem saúde, você está em dívida, 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 dívida. Entende? Você nunca está com crédito, você sempre está em dívida. Isso é a gratidão. E a gratidão faz com que você não faça uso das balanças enganosas. Porque quando o mal te açoita, você diz, espera aí, Jesus disse. Espera aí, ele também disse. Paulo escreveu. Que o quê? Que eu passaria por situações assim, mas que a tentação não viria sem um escape. Espera aí, o Senhor disse que peraí, e você analisa dentro de você, sem fazer uso da balança enganosa, mas fazendo uso do juízo de Deus, da escrita do Senhor. Fazemos dois usos dentro de nós, da balança enganosa, outros da escritura, levando toda a nossa vida e toda a nossa situação à luz da escritura, à luz da palavra de Deus. Somos pessoas endividadas, somos devedores. Devedores do amor, devedores da graça, devedores da vida. Somos devedores. E como devedores, nós nos colocamos em situações de serviço. Senhor, que é para eu passar isso? Vou passar, mas eu vou te honrar. É para eu viver isso? Vou viver, mas vou te honrar. Estou passando essa situação, Senhor? Estou, mas eu quero agradar-te. O que é que o Senhor espera de mim? É o que me interessa. Isto é o quê? É a escritura. E a balança enganosa? A balança enganosa vem quando? Porque eu não mereço, porque eu não fiz, porque eu sou crente, porque eu sou fiel, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho direitos. Porque eu tenho direitos, porque eu tenho direitos. Você deve fazer assim diante do inimigo. É isso que eu não entendo nos crentes. Os crentes diante do inimigo, eles são passivos. Totalmente inertes e letárgicos, morosos. E diante de Deus, eles querem ser ativos, rebeldes, pretensiosos. Peraí, diante de Satanás, você deve ser ativo. Você deve resisti-lo. Mas diante de Deus, é abominação usar balança enganosa. É abominação você ficar com suas interrogações, com os seus porquês, com as suas ponderações. Ele diz assim no capítulo 13, eu li o versículo de número 6, agora eu quero ler o versículo de número 23, 24 e 26. Ele diz assim: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e tens me tido por inimigo. Quem disse isso? Conclusões erradas, não era nada disso. 26, por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Quem disse que era aquela situação? Não tinha nada a ver com o assunto. Nada a ver. Ele diz assim no versículo 26, o Senhor escreveu coisas amargas, qual o problema? Se Ele escreveu o que eu tenho que passar, eu vou passar. Ele escreveu, está escrito, e Ele sabe o que Ele quer lá no final. Existe hoje na igreja cristã um comportamento revoltado, rebelde dos crentes. A igreja cristã hoje ela está muito longe dos moldes bíblicos, muito longe dos primórdios do evangelho. A igreja cristã hoje ela aderiu a esse comportamento de rebelião, de revolta.
Pessoas não oram por quê? Não buscam por quê? Porque não são gratas, não são quebrantadas. E o porquê não são gratas e não são quebrantadas? Porque estão ofendidas. Ofendidas porque passam, ofendidas porque vivem, ofendidas porque estão amargas, sem se dar conta do gosto amargo de suas almas nos lábios, na boca. Perderam o paladar. Você vê hoje pessoas prontas para quê? Prontas para ofender quando são ofendidas, prontas para retrucar, prontas para falar. Mas você não vê pessoas prontas para amar, para virar a face, para tirar a túnica. Não vê. Por quê? Por causa da balança enganosa. Meu direito, meu espaço, meu território, minha vida, minhas coisas, meu tudo não. Meu Senhor, só isso. Meu Senhor, o resto nada é meu. Jeremias escreve dizendo assim: quem quer se gloriar, gloria-se no Senhor. Paulo repete isso. Só existe um bem que é seu e um bem que é meu. O resto é tudo mordomia. Só Jesus é meu. Isso me basta, isso te basta. A vida não é minha, não é sua, os bens, a família, nada é nosso. Nada é nosso. E meu, e meu, e meu, e meu, e meu. Balança enganosa. Te fazendo acreditar que os apegos são coisas normais e comuns. Balança enganosa. Nada é meu, nada é seu. Aí ele continua dizendo assim. Eu quero continuar falando sobre o 31, vai lá comigo. Ele continua falando, eu estou falando sobre alguns usos de balança enganosa de Jó. 31, versículo 4. Agora Jó declara a sua integridade, 4 e 5. Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Sim, claro que sim. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano. Ele não sabe tudo sobre mim, sabe. Mas olha o que ele diz. Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Realmente, porque a balança que Jó estava usando, ela não era correta. Em tudo, Jó não pecou. Simplesmente, ele deu-se ao desabafo. Existem coisas que não são pecado, mas que não te são lícitas e que atrasam a sua vida. Às vezes você foca tanto em não pecar, e você apenas fica nessa corrida de não pecar, não pecar, não pecar. Mas e as coisas que impedem o seu crescimento? Impedem a habilidade de conhecer, impedem a capacidade de crescer. Paulo diz, existem coisas que não posso fazer. Existem coisas que não me convêm. Existem coisas que não são boas para mim. Não são pecado. Mas elas retardam o meu crescimento. Elas me prejudicam. Elas me fazem mal. Elas me fazem mal. Então o que nós estamos falando aqui, que essas balanças enganosas, que são esses julgamentos seus, domésticos, particulares, íntimos, tem te levado a uma vida infrutífera, de infelicidade, de ingratidão, de rusga, de mau humor, de uma personalidade, sabe, totalmente rudimentar, não muda, nada muda na sua vida, nada melhora. Existe uma coisa que eu me preocupo demais. Você tem que melhorar. Jesus fala que nós somos edifícios, que nós somos vasos, que nós temos que melhorar. Se você não melhora, isso não te preocupa? Isso, eu fico abismada com isso. Com pessoas que a falta de mudança dela não lhes traz preocupação. Gente, isso é uma coisa absurda. Um crente que ele não vê mudança em si, e ele não fica preocupado. Faz 3 anos, 4 anos que ele está dentro de uma igreja. Faz 10 anos que ele está em Cristo. E ele não melhora, não muda. Como é que esse cristão não é preocupado com a ausência de mudança? A ausência de mudança é uma evidência da ausência do Espírito Santo.
Quando não se tem mudança, não se tem o Espírito Santo. Pode até se falar línguas estranhas, mas não se tem o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo veio para nos transformar a estatura mediana perfeita de Cristo. Se eu não mudo, eu não estou tendo a atividade do Espírito Santo em mim. Isso é algo conclusivo. Se você não muda, e a balança enganosa é o quê? O diabo ele te dá combustão para a balança enganosa. Não, eu estou certo. Eu não estou certo. Existe só uma verdade, é Cristo. Existe só um lado certo, de Cristo. Isso é meu, não, nada é meu, é tudo de Deus. Eu só administro. Não, eu sou assim, não, eu não sou assim, eu já estou mudando. Eu estou em obras. Ai, mas é tão bonito falar isso, pastora. Eu estou em obras. Melhor é isso se tornar verdade na sua vida. Melhor é isso ser verdade na sua vida. Cuidado com as balanças enganosas que você tem usado. Um peso para você, um peso para o Senhor, um peso para o seu irmão, um peso para aquilo que você diz, um peso para aquilo que você ouve. Você já viu gente assim? A vontade é até pegar pelos colarinhos, né? Escuta. Você ouviu, doeu. Quantas vezes você já falou? Balança enganosa. Você fez, foi mal educado. Se alguém for mal educado com ele, né? Ele pode falar de uma maneira grossa, áspera, mas ninguém pode falar com ele. Você está em abominação, igual idolatria e feitiçaria. Abominação é comparado idolatria e feitiçaria. Por que você pode falar com os outros não podem falar com você? Balança enganosa. Cuidado com as balanças enganosas. Todos nós temos uma dentro. Tem gente que faz coleção. Coleção. Todos nós temos uma. Eu tenho uma, você tem uma. Só que existem algumas que estão enferrujadas. Você pode dizer glória a Deus? Sua balança está enferrujada? Pastora enferrujada, não usa há muitos anos. Depois que eu conheci o Evangelho, que eu conheci Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é nele que eu tenho que andar, Ele é a minha vida e a minha verdade, acabou, não faço mais uso. Não tem esse negócio de eu acho, eu penso, eu tenho que ver o Senhor, o que é? É isso, acabou, não tem esse negócio. Eu. Pergunta para o seu irmão se a balança dele está enferrujada. Quantas balanças será que esse irmão tem, né? 2 pesos, 2 medidas, 4 pesos, 4 medidas e assim vai. Ele diz assim: pese-me com balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Deus conhecia Jó. Será que Deus precisava pesar Jó e pesar as obras dele? Não. Era assunto que Jó não estava a par. Vamos lá no 34, 23. Vamos lá comigo. 34, 23. Agora as palavras de Eliú. Vamos ver o 34, 23 primeiro. Está aberto aí? Porque Deus não sobrecarrega. Eliú foi um amigo de Jó que disse isso a eles. Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer ir a juízo diante dele. Ele estava trazendo um pouco de sobriedade. Jó, Deus não põe um peso no homem que ele não dá conta de carregar. Olha assim para o seu irmão e fala assim: tudo que te acontece, Deus já fez o teste antes. Você aguenta. Se não está aguentando, é corpo mole. Tipo assim, sabe? Uma fita que a gente faz. Tipo assim, de um... Minha mãe fala um doce. Estou fazendo doce. Tô fazendo uma fita, tipo, não estou aguentando, não suporto. Tudo que chegou até nós foi testado antes. Deus não te dá o peso além do que você suporta. Existem pessoas que suportam mais pesos do que outras? Existe. Sabe a academia? Você começa lá com aquelas graminhas, né? Verdade? Depois vai indo, aí vem aqueles, né? Que pega aqueles pesos enormes. Então, tem crente assim, que pega aqueles pesos enormes. Por quê? Porque eles vão aceitando a graduação. Deus vai colocando. Posso colocar? Vou colocar, hein? Colocou 500 gramas a mais. O Senhor vai que você aguenta. Depois coloca mais. Aí tem uns que não. Sempre no 200 gramas, ele sempre está reclamando. Sempre está reclamando. Porque eu não aguento, não suporto, porque minha vida, porque não sei o quê. Ingratidão ali, chegou e parou. Quando vão ter músculos emocionais exercitados,
Nunca. Quando que a vida vai parar de dar a eles exercício emocional? Nunca. Então eles estão em maus lençóis. Quando que a vida vai te parar? Eclesiastes 3. De dar tempos. Eclesiastes 3 explica sobre os tempos e diz: e Deus deu esses trabalhos para o homem para exercitá-los. Quando que a vida vai te parar de dar exercício emocional? Porque você é fraquinho? Nunca. E aí você vai viver sempre reclamando. Por quê? Porque os exercícios continuam e você não tem suporte emocional, estrutura emocional. Por quê? Sempre balança enganosa. Sempre o outro está errado. Sempre você nunca está errado. Sempre algumas considerações não de filhos, nem de servos. Aí Eliú diz isso para ele. Agora eu quero que você vá comigo no 36, 26. Primeiro, Deus não sobrecarrega ninguém além do que nós suportamos. Isso é algo assim, que primeira bomba atômica sobre a balança enganosa. Tudo que eu estou passando, Deus sabe que eu aguento. Então vou passar com elegância. É verdade, não é? Você gosta de passar pelo vale de uma maneira elegante? Davi gostava. Porque ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ninguém vai olhar e ver medo em mim. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nem medo vão olhar e vão enxergar em mim. Ele gostava de passar pelo vale de uma maneira elitizada. Aí diz assim em Jó, capítulo 37, versículo 5. Não, 36, versículo 26. Eis que Deus é grande, amém? E nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Tem gente que acha que intimidade com Deus é achar que conhece. Eu conheço muito a Deus. Você conhece? Conhece. Jesus diz: vocês querem ser meus amigos? Todo mundo: nós quer. Então faz o que eu mando. Pronto. Quem é amigo do Senhor? Quem é aquele que tem intimidade com o Senhor? Aquele que obedece. Aí ele diz assim: Deus é grande, e nós não compreendemos o número dos seus anos. Não se pode esquadrinhar. O que ele faz não adianta. Eu não sei o que ele está fazendo. Então o que eu tenho que fazer? Silenciar. Se eu não sei o trabalhar de Deus, eu silencio. Por que eu acho que as coisas têm que ser no meu tempo? Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim: Deus faz coisas fora do tempo para algumas pessoas. Você sabia disso? Quem são as pessoas que Deus dá esse privilégio de fazer coisas que Ele não gostaria? Só para quem não é filho. Balaão. Senhor, eu vou com eles? Não, você não vai. Tá. Balaão, Senhor, eu vou com eles? Vai, Balaão. Você não tem nada a ver comigo. O anjo quase mata Balaão. Filhos, tem as coisas na hora certa. A escola de Saul durou 3 dias. A escola de Davi quase 10 anos. Você tem que entender isso aí. Que quanto mais cuidado Deus tem com você, mais demonstração de intimidade, de cuidado Ele está tendo. Existem algumas pessoas que Deus não faz questão de trabalhar com o tempo, de trabalhar com o não. Deus só fala não para quem é importante para Ele. Hebreus escreve isso. Deus só corrige quem é importante para Ele. Se Deus não se interessasse pela sua vida, tudo que você pedia já estava na tua mão. Se você vai se perder com a sua bênção, se você vai se ensoberbecer, se você vai para o inferno por causa disso, para Deus. Mas o porquê que existe essa situação corretiva? Por que existe esse esquema, esse trabalho todo de plano? Fazer as coisas na hora certa, no tempo certo. Porque Ele se importa com você. Então não fique fazendo uso de balança enganosa. As coisas na sua vida vão acontecer no tempo de Deus e não no seu tempo. Vão acontecer da maneira de Deus e não da sua. Agora o 37:5 diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Você vai compreender o que Deus faz? Quando o salmista diz que confiar é saber esperar, ele não estava falando de morosidade,
Mas ele estava falando de uma confiança íntima no Senhor, que nos sustenta com alegria, que nos sustenta com ação de graças, que nos sustenta com gratidão. Esperar no Senhor com confiança, nada tem a ver com morosidade, nada tem a ver com letargia, mas tem a ver com uma confiança íntima, somente sua. Você acredita e ponto. Contra tudo e contra todos. Porque você é louco? Não, porque você ouviu da boca dele. Não se tem balança enganosa, você ouviu dos lábios dele. Amém? Aí ele continua dizendo assim, eu estou falando agora das defesas 38, 33, que destroem as balanças enganosas. Agora aqui é Deus falando com Jó. Sabe tu as ordenanças dos céus? Ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ele estava falando aqui sobre a chuva, sobre o tempo, sobre geada. Mas vamos falar sobre o contexto do qual nós estamos. Você sabe as ordenanças do céu para a terra? Não sei. Então por que eu vou me intrometer em assunto alheio? Gente intrometida. Falta de educação isso aí. Quando você se intromete nos assuntos particulares da sua vida, nos escritos da sua vida, é falta de educação sua. Você não tem educação. Pergunta para o seu irmão, você tem educação, irmão? Gente intrometida, entrando em conversa alheia. Fica no seu canto, você não sabe de nada. Gente que, sabe, vive caindo de paraquedas. Você sabe, eu não sei nada da minha vida. Ele sabe tudo. O que eu tenho que me preocupar? Em crer nele, confiar nele, obedecer, só isso. O resto deixa ele trabalhar. Se eu estou no fogo, amém. Se eu estou na água, amém. Se eu estou no monte, amém. Se eu estou no vale, amém. Tudo amém. Por quê? Porque ele sabe o que ele faz. Você conhece as ordenanças do céu? Não. Então, quando você vai orar, dobra o joelho no chão e fala, Senhor, eu só quero estar nas tuas mãos. Eu não quero mais usar balança enganosa. Eu não quero ficar mais por quê? Não quero mais ficar me defendendo. Eu não quero mais ficar diante da vida como se eu fosse o cerne de tudo, o centro de tudo, e todo mundo tivesse que girar em volta de mim, Senhor. Não, eu só quero ser seu filho, eu só quero te servir, eu só quero te amar, eu só quero ter um alvo, te agradar, Senhor. Eu não quero ser agradado. Seu alvo é você ser agradado? Você só come o que você gosta? Você se alimenta daquilo que te faz bem? Né? Tem gente que quando ele tem um acesso de vontade, ele não consegue dormir sem ele completar aquela vontade dele. Vontade de tomar sorvete, se ele não tomar sorvete, ele não dorme. Isso aí é um desequilíbrio, falta de domínio próprio. Ou ele tem uma lombriga muito grande. De duas uma. Agora, se nem as coisas mínimas você não consegue dominar, que dirá as coisas grandes? Se você não consegue, por exemplo, examinar você, analisar seus erros, analisar onde você precisa melhorar, como é que você vai fazer uso na sua vida da Escritura ao invés das suas balanças enganosas? Como é que eu posso saber o domínio do céu sobre a terra? O céu domina sobre a terra. E eu não sei de nada. Aquela cabra montês, lá na Europa, você deu de comer para ela hoje? Você ajudou o parto daquela onça malhada lá na África? Não. Eu também não, nem estava sabendo disso. Foi isso que Deus falou para Jó. Jó, eu cuido de tudo, das alimarias, de tudo. E você quer me inquirir sobre a sua vida? Você acha que eu não sou responsável? Você acha o que você está achando, Jó? Foi tudo aquele discurso que ele fala sobre os animais, sobre as nuvens, sobre a geada, sobre o vento, sobre o limite do mar. Deus fala, Jó, eu cuido de tudo. Cuida de tudo. Você fez seu coração bater hoje, abriu seus pulmões para que entrasse a oxigenação? Não. Nada. E o que, pastora, mas isso não é minha responsabilidade. Correto, é a dele. E a sua você fez? Obedecer, crer, confiar, não fazer uso de balanças enganosas, ser grato a Deus, ter uma vida de submissão. Ele continua dizendo assim, vamos terminar. Nós estamos no 38, 37, 5.
Agora nós já lemos o 38, 33. Agora, 40, Jó se humilha, 3. 40, versículo 3. Então Jó responde ao Senhor dizendo, esse é o nosso contexto do qual nós temos que chegar. Você já chegou nesse contexto? Eu sou vil. Aquele Jó, porque eu ajudei o pobre, eu ajudei o humilde, eu nunca, porque eu fiz, porque eu tinha, porque as pessoas olhavam para mim e me interpretavam, porque as pessoas olhavam para mim porque eu julgava. Eu sou vil. Essa é a conclusão que eu chego, que você chega. Nós somos desprezíveis. Nós não somos nada. Se não for o Senhor. Nós não somos nada. Nada. E não me incomoda em ser nada, desde que Ele seja tudo. Eu não tenho incômodo nenhum em ser nada, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Jó disse, eu sou vil, eu sou desprezível. Quando você fizer uso de balança enganosa, em sua arrogância, em sua soberba, sabe, em suas alfinetadas ao ser humano, lembra disso. Eu sou vil, diga eu sou desprezível. Olha de onde Ele me tirou. Eu sou desprezível. Que te responderei eu? Eu ponho a minha mão à boca. Não tenho o que falar. Um homem com tantas palavras, com tanto argumento. Um homem com uma eloquência. Um homem de uma exegese dentro do seu assunto. Ele chega no final e diz assim, eu não tenho o que dizer. Eu não sei o que é que eu digo. Ele deveria ter começado assim. Cuidado quando as suas orações se tornam alfinetadas à soberania de Deus. Cuidado quando você olha para dentro de você e você percebe aquela falta de desejo de oração, falta de querer estar perto dele, falta de querer estar em comunhão com os irmãos, falta dessa alegria, essa volúpia do Evangelho. Por quê? Porque você está ressentido, ofendido e não se deu conta disso. Tem feito uso de balança enganosa. Tem puxado a sardinha para o seu lado, tem se achado justo, correto, crente, tem se achado, tem pensado que é quando não é. Ele diz, eu sou desprezível e eu ponho a mão à minha boca, eu não tenho o que falar, o que eu tenho que falar? Aí ele diz assim, uma vez tenho falado, quer dizer, eu já falei, mas eu não vou falar de novo. 2 vezes, mas eu não vou prosseguir. Eu confesso que eu errei no falar. Eu confesso que eu errei no falar. Eu confesso. 42, versículo 2 ao 6. Ele termina as suas últimas considerações dizendo isso. Um versículo que as pessoas muitas vezes usam de uma maneira voltada para o outro lado. Isso não é proibido, tá? Mas o texto correto, exegese correta é: bem sei que tudo podes. Tu podes me deixar enfermo, matar os meus filhos, fazer com que roubassem todos os meus animais, me deixar doente, fazer com que a minha esposa voltasse contra mim. O Senhor pode tudo. Eu entendi isso. Bem sei que tudo podes. Agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Nenhum. Eu não tinha semeadura para isso. Eu não plantei. Eu fui um bom homem. Mas se o Senhor quis, é quisto. Acabou. Cuidado quando você se pauta no seu cristianismo, na sua religião, achando que Deus tem que agir dentro da linha que você determinou. Eu sou fiel, então. Eu venho à igreja, então. Eu tenho dons, então. Eu sirvo a Deus, então. Aquele lá está doente. Pode ser que Deus está ofendido com ele. Aquele lá perdeu alguém querido. Olha, pode ser que Deus é soberano. Ele faz o que quer, com quem quer, como quer, quando quer. Ele é soberano. E eu e você estamos passando pela vida. Alguns de nós teremos alguns anos, outros mais.
Mas eu quero passar pela vida como filha e não com balança enganosa. Eu não quero ficar fora do céu por causa da minha balança enganosa. Eu acho que você também não gostaria. Ele é Deus. Jó entendeu nas suas últimas considerações: bem sei que tudo pode. Ele pode. Primeira coisa de um crente, quando tem um diagnóstico ruim, é por quê? Deus está me castigando, ou não sei o quê. Quando ele está com uma crise financeira, quando ele está... Balança enganosa. Por que você tem que ter essa reação? Teve um dia ruim, balança enganosa. Hoje o dia foi péssimo, não sei, parece que foi o diabo. Balança enganosa. Por que você faz tanto uso de tanto julgamento? Quem determinou que nós seremos juízes, julgadores de coisas? Não é mais fácil você estar diante de Deus de uma maneira aceitável, amar a Deus e dizer: o que vier do Senhor para mim é bom. O que vier dele para mim está bom. Nós não estamos hoje levando essa mensagem para o pecado, não é nada disso. Nós estamos fazendo considerações sobre consequências, sobre resultados de pecado, não. Nós estamos falando sobre Deus e eu, Deus e você, sobre o que Ele pode fazer na sua vida, porque Ele é seu Deus. Ele pode te provar porque Ele é seu Deus. Ele pode te consertar com uma pessoa difícil. Ele pode te ensinar a ser paciente. Ele pode moldar você por meio de um erro de uma outra pessoa. Ele é seu Deus, Ele pode. Aí você enrosca. Aí você encrenca. Porque você faz uso de balança enganosa. Não, mas porque eu não sou assim? Porque eu sou uma pessoa correta. Só que essa sua retidão está incomodando Deus. Sua retidão te tornou um legalista. Você não faz uso de misericórdia. E são tantas atribuições das quais Deus quer te ensinar. Mas você não aprende. Por quê? Porque você tem a sua balancinha debaixo do braço. E você vive questionando Deus. Você vive reclamando. Você vive falando mal. Você vive sempre armado. Já viu o crente armado? Olha para o seu irmão, vê se ele vive armado. O armado, você conhece ele. Até no sorriso dele. O sorriso dele é tipo, sabe? Qualquer coisa eu já... Ele não sorri livremente. O sorriso dele não é para valer quando você solta águas. Não. O sorriso dele é quando você abre a torneira de pouquinho, tipo, se você já fecha a cara, hein? O sorriso do grato, ele sorri. Se você fechar a cara para ele, já sorriu. Ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele já está no lucro, ele vai para o céu. Ele estava no inferno e ele vai para o céu. Ele já está no lucro. E Deus não tem que fazer nada para ele. E Deus não tem que dar mais nada para ele. Porque Deus já deu tudo, Jesus. Ele abraça Jesus, ele diz: Deus, obrigado por Jesus. Deus, obrigado por Jesus. Eu tenho tudo. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Ah, pastora, mas não é bem assim não. Eu quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Quem não quer? Só que uma coisa é você querer, eu também quero. Outra coisa é você fazer uso das suas balanças enganosas quando você não tem. Quando Jesus diz assim: aquele que busca, achará. Eu busquei um dia. Eu não busquei o que Deus faz, eu busquei Deus. Eu encontrei. Você não buscou o que Deus faz, você buscou Deus e você encontrou. E você é feliz por isso. Pastor, e se Deus não fizer mais nada por mim? Tá bom para você. Porque Ele já fez, sabe por quê? Ele já permitiu com que você fosse dele. Esse é o maior legado que eu possuo na minha vida. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Eu vou morar com Ele. Você já imaginou isso? Você vai morar com Deus. Olha para o seu irmão e vê se ele é feliz e ele é satisfeito por isso. Ou está com aquele zoião comprido. Você já viu aquelas crianças lombriguentas? Ele está com doce debaixo do braço, outro na mão, está de olho no doce do coleguinha. Tem crente lombriguento. Ele tem vida, tem Deus, tem o céu. E ele está com aquela cara, tipo, sabe? Felizes é o que nós temos que ser. Felizes, contentes. Deus já fez tudo por mim. E tudo o que Ele fez foi me oferecer Jesus. Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você pode dizer amém? E se Deus quiser? O que, pastora? Não sei, sobre você?
E se Deus quiser que eu parta amanhã, qual é o problema? Ele vai fazer um favor, tanto para mim quanto para você. Não é verdade? Um favor nos manter vivos, 2, nos levar com Ele para a glória, não é verdade? Nós estamos preparados. É ou não é? Nós estamos preparados para partir, nós não temos apego a essa terra. Nós somos peregrinos aqui. E se Ele quiser que você perca um filho? Qual é o problema? Não, peraí, mas por que eu? Por que eu? Balança enganosa. E se Ele quiser te provar com uma enfermidade, com uma crise, com uma dor, com uma rejeição? Qual o problema? O problema é você não estar preparado. O problema é você ter uma balança enganosa que você vai entrar na defensiva e não no quebrantamento. Sai da defensiva. Entra no quebrantamento. Para de se defender. Quebrante-se diante do Senhor. Senhor, o que vier para mim da tua parte? Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Eu fui entrar em assuntos que não é para mim. Não entre em assuntos que não é para você, assuntos da sua vida, e Deus é para Deus. Quer saber tanto? Quer saber tanto? Coisas que nós deveríamos saber, nós não sabemos. Fraqueza principal sua, qual é? Tipo, sabe, agora deu um nó na minha cabeça. É isso que você deveria saber. Coisas que você deve saber, você não sabe. Aí pega, né, irmãos? Ele diz no 4, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Última consideração dele. E eu reconheço que eu não sou nada, que eu não posso nada, que eu não tenho nada. É ou não é? Pastora, mas existem aí situações que eu fabrico para mim, mas essa é uma outra mensagem. Nós estamos falando de coisas que Deus traça para mim e para você, limpas, nuas, lindas, que saem do trono. E que nós temos que viver. Eu não falo de pecado e nem falo de coisas humanas das quais nós fabricamos. Essas não podem ser vividas. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por podermos meditar na tua palavra. Oh Deus, não sabemos nada. Não entendemos de nada. Simplesmente, às vezes, sentimos, falamos, vivemos, nos reportamos de maneira indevida. Deus, eu faço um apelo nesta noite. Que todo aquele que está com a sua balança enganosa em uso, deposite-a no teu altar. Deposite aos teus pés, Jesus. Oh Deus. Quanto equívoco. Quanta confusão. Quantas coisas que nós atribuímos corretas para nós e que tem sido a causa dos nossos desvios, dos nossos desequilíbrios. Quanta arrogância, quanta soberba. Oh Deus. Oh Deus. Na dor somos mais susceptíveis às balanças enganosas. Oh Deus, não permita que o sofrimento nos tire a razão. E aquele que faz uso da balança enganosa o tempo todo, se armando, se defendendo, sendo improdutivo, Senhor, porque aquele que faz uso da balança enganosa não produz. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa-nos. Por favor, Senhor, abençoa-nos. Que possamos largar de mão todas as balanças enganosas, todas as atribuições positivas que temos feito sobre a nossa vida errôneas. Toda essa tendência que temos de nos julgar,
de nos aprovar, Senhor. Meu Deus, quantos de nós nos sentimos aprovados, agimos como aprovados e estamos totalmente reprovados diante do Senhor. Oh Deus, não permita que isso seja assim, Senhor. Ajude-nos. Quantos de nós aqui nesta noite colocamos em nós o penhor e o selo de aprovados? Estamos buscando os nossos direitos, invadindo limites, buscando os nossos direitos, fazendo uso indevido. Oh, Deus, nos perdoe por tanta arrogância, por tanta insubmissão, por tanta soberba. Nos perdoe pela falta de gratidão, Senhor. Nos perdoe pela falta de quebrantamento. Nos perdoe, Senhor, por todas as conclusões nocivas que temos tido a nosso respeito, a respeito da nossa vida. Será que ainda não entendemos que não há suborno diante do Teu trono? Não é porque eu pensei que o Senhor vai fazer. Não é porque eu quero que assim vai acontecer. Nos dê um coração de filhos, Deus. Nos dê um coração de servos, Deus. Destrua os nossos tronos, pequenos tronos. Destrua os nossos pedestais nesta noite, Senhor. Destrua, Deus. Tudo podes. Tudo podes. A Tua vontade é soberana. E é a Tua vontade que nós queremos, como diz Pedro. Se o Senhor quiser que soframos injustiça, nós iremos sofrer. Se o Senhor quiser que padeçamos, vamos padecer, Senhor. Sem rusga, sem mácula, sem dores infecciosas. Perdoa-nos. Perdoa-nos por achar que o céu está em dívida conosco. Perdoa por acharmos, Deus, que o Senhor deve alguma coisa para cada um de nós. Perdoa-nos por este evangelho débil e frágil que nós temos atribuído à nossa vida. Perdoa pela distância que estamos do verdadeiro evangelho, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa, porque as coisas continuam como são. Mas nós somos loucos e malucos achando que as coisas mudaram, achando que somos deuses, achamos que podemos, achamos que os nossos cálculos são os corretos, achamos que as nossas deduções são conclusivas, achamos que as nossas opiniões são sentenças. Oh Pai, nós nos envergonhamos de acharmos que somos sem Ti. Tudo isso nós construímos longe do Teu altar. Tudo isso, Pai, construímos para a nossa própria destruição. São construções que nos destroem. São construções que dia após dia nos engana e nos afasta de Ti. Eu me arrependo junto com a Tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa por achar que somos deuses. Perdoa por pensarmos que as nossas opiniões são sentenças, que os nossos pensamentos são os Seus pensamentos, Senhor. Deus, nos perdoa. Nos perdoa por acharmos que estamos a uma altura. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Queremos ser felizes, mas com balança enganosa não vai dar. A felicidade, ela vem com a submissão, com a humilhação, com a rendição, com a redenção do Senhor sobre nós. Venha, Senhor, nos redimir de nós mesmos. Venha nos salvar do nosso domínio, do nosso querer, da nossa vontade, Senhor. Perdoa-nos, Deus. É só isso que temos a dizer-te. Nós nos abominamos no pó e na cinza porque somos desprezíveis,
Perdoa-nos por aderirmos a esse evangelho positivista dessa nova era, este evangelho que quer transformar o Senhor em servo, coisa que nunca acontecerá, mas esse evangelho que prega um sistema falido do homem ser senhor de si, senhor da própria vida, do homem achar que tem direitos, Pai. Oh, Senhor, os benefícios da cruz não é porque temos direito, mas é pela Tua bondade. Oh, Senhor Jesus, somos loucos em acharmos que estamos certos, corretos, justos, donos da verdade, completos, inteiros, imaculados. Não há barulho de mudança, não há barulho de dores, não há barulho de transformação, não há o Teu Espírito. Perdoa-nos. Venha, Espírito Santo, venha formar em mim, em nós, Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós. Que eu diminua, que você diminua, que Tua vontade diminua, que Tua herança de personalidade diminua, que Teu intelecto racional, que todas as informações, sua soberba, seu eu diminua e que Cristo venha crescer em mim e em você. Que diminuamos para que Ele cresça. Ó Deus, não mais as balanças enganosas, mas somente o Seu Evangelho.